A verdadeira liberdade está na tua capacidade de fazer escolhas. Todo mundo quer uma vida melhor. Ninguém vive para construir uma vida pior. Mas para isso nós temos que direcionar os nossos esforços para aquilo que efetivamente constrói uma vida melhor e não para aquilo que nós, por vezes, inadequadamente, atribuímos como ser aquilo que é melhor. Mas nós cometemos um erro: desconsiderar que a vida é cíclica e desconsiderar que existem camadas contextuais que influenciam o nosso bem-estar financeiro. Macro, ambiente comunitário, ambiente familiar e indivíduo. Isso influencia o nosso bem-estar financeiro. E aí tu te coloca numa posição que tu está efetivamente aceitando a não construção daquilo que você almeja. O teu foco não pode estar no retorno absoluto das coisas. Agora, se tu primeiro abre espaço para correr 100% de risco, sem ter nenhum respaldo de segurança, a tendência é que tu fique em maus lençóis, a tendência é que tu tenha dívida, e aí aumenta a tua imprevisibilidade, e aí tu entra num caminho que não tem volta. Entendendo que existem essas influências para a construção do meu bem-estar financeiro, o que eu devo fazer para a frustrante busca financeira? Eu já passei por isso. E eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Na verdade, eu acho que 99% das pessoas passam por isso. Não tenho esse dado real e oficial. Mas é normal existir a construção de expectativas e que, por vezes, elas não se concretizam. E que por vezes tu sente que a tua vida não vai pra frente, por vezes tu sente que as coisas não acontecem como tu deveria, e tu vai se frustrando até um dia que tu olha pra trás e diz assim: chega, cansei. Eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais sonhar e não realizar. Eu não quero mais almejar e não conquistar. Eu não quero mais estabelecer objetivos, estabelecer compromissos e não cumprir. Portanto, eu não vou mais estabelecer objetivo, eu não vou mais fazer planejamento, eu não vou mais definir as minhas aspirações e os meus sonhos, porque até então eu fiz isso. E eu não conquistei. E aí tu te coloca numa posição que tu está efetivamente aceitando a não construção daquilo que você almeja. E eu sei que é muito desafiador, principalmente quando nós estamos em fases que nós não conseguimos ver tanto progresso e que nós também não conseguimos ver perspectivas. Aquela insegurança, tipo, meu Deus, não vai dar certo, eu não consigo ascender, eu não isso, eu não aquilo. E aí, pensamentos que ficam perturbando a nossa cabeça e nos tirando do prumo. É normal. Mas aí a gente tem que entender o porquê eu estou me sentindo que eu estou numa constante busca e estou falhando. Por que há essa frustração na busca financeira? E qual seria o caminho assertivo para eu não me sentir frustrado? É exatamente isso que nós vamos falar no nosso episódio 203 do podcast Mais Que Finanças, que está indo ao ar no dia 30 de dezembro de 2025. Final do ano. Amanhã é 31 e aí nós já estamos dando entrada no ano de 2026. E é por isso que eu quis trazer esse tema. Porque nós sempre paramos no final do ano e fazemos um balanço. E eu já fiz um episódio aqui falando sobre o impacto da memória nesses balanços, né? E as distorções que por vezes nós cometemos. Então, nesses balanços e nesse momento, é importante fazermos algumas reflexões. E essas reflexões, elas vão nos ajudando a nivelar o que eu acertei, o que eu errei, o que eu preciso melhorar, ajustando a nossa memória, já que a gente sabe que ela pode nos influenciar, para que em 2026, efetivamente, tu construa algo que não seja frustração. Que tu não entre nesse looping de já tentei de tudo, não funciona, então simplesmente eu vou deixar de lado essas questões. Aí pode ser que tu já tenha testado um monte de coisa, mas talvez tu nunca tenha olhado para o que mais importa, que é comportamento. E é isso que a gente faz aqui. Então, sente-se,
que o assunto hoje é muito interessante. Estamos no nosso episódio número 203 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais, estudo há mais de 15 anos o tema, né? E estou toda terça e quinta trazendo conteúdos que têm como objetivo melhorar a tua relação com o dinheiro, teu processo de tomada de decisão e construir uma vida que vale a pena ser vivida sem frustrações tão significativas a ponto de fazer com que tu abandone aquilo que é valoroso para você. Porque viver uma vida que vale a pena ser vivida não é viver uma vida isenta de frustrações, mas é entender que aquela frustração faz parte do caminho para alcançar a vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida que vale a pena ser vivida não é construir uma vida sem desafios, pelo contrário. Não é fácil a gente conquistar aquilo que a gente almeja, mas é ter a certeza que, mesmo que um caminho árduo se apresente diante de nós, nós estamos caminhando para aquilo que é significativo, para aquilo que é valoroso, para aquilo que faz com que nós tenhamos essa sensação de plenitude. Então vale a pena. E para começar esse episódio, olhando para essa ótica de que o que está fazendo de errado, né? Por que eu estou entrando nessa frustração? Eu parto exatamente de onde está o teu foco. Muitas vezes, o foco está única e exclusivamente no ato em si, né? O que eu quero dizer com isso? No quanto eu vou ganhar, no resultado que eu vou ter, momentâneo, e não tá na vida valorosa. Então, a frustração da busca financeira começa por aí. Tu olha para tua vida, tu olha para tuas metas e tu pensa, eu fiz isso. Eu podia até ter pego lá em casa. Eu tenho um caderno de 2020 que eu tenho lá. Coisas assim, tipo, trocar de carro, fazer uma viagem. Caramba, aquilo ali não tem a ver comigo, entendeu? E aí, eu coloquei aquela lista lá. Obviamente, eu não bati naquele ano. Aí eu tinha essa sensação de frustração, tipo, que eu buscava as coisas e eu não alcançava. Mas é claro, meu foco estava completamente no lugar errado. Completamente no lugar errado. O teu foco não pode estar no único, exclusivamente, no retorno absoluto das coisas. O que eu digo com retorno absoluto? O valor numérico na conta bancária. O carro que tem na garagem. A casa que tu tens. O apartamento que tu tens. Porque isso vai te gerar frustração. Vai te gerar uma ânsia tão grande na busca pelo aquilo que tu vai esquecer o que mais importa, que é fazer coisas que sejam importantes e relevantes para ti, a ponto de você conseguir empregar um esforço que seja sobrenatural, entre aspas, fora da média, porque aquilo ali importa para ti. O meu 2025 foi assim. Eu trabalhei muito. Agora eu tô meio que na fase assim... Tô com as metas bem ajustadas para finalizar dezembro, porque eu quero tirar 2 semanas mais off. Mas eu tô naquela fase assim, tô fingindo plenitude, mas eu já tô cansada. Mas eu tô cansada porque eu venho de 1 ano e meio, 5 anos na verdade, mas esses últimos anos eu trabalhei muito, mas assim, muito mesmo, de domingo a domingo. E eu fico pensando assim, caramba, poucas pessoas conseguiriam empregar o tanto de trabalho que eu empreguei, assim, né? De horas trabalhadas. Mas como é que eu consigo? Eu consigo porque isso é significativo pra mim. Eu consigo porque isso é valoroso pra mim. Porque eu gosto de fazer o que eu faço. Ah, Jéssica, então a gente tem que fazer só o que gosta? Claro que não somos criança. Mas essa disposição, ela vai fazer com que tu te frustre menos. Porque daí o teu foco não está só na recompensa final, mas está no processo. Tu curte o processo. E por que eu acho que é interessante isso, dando um exemplo do mercado digital, sabe? Que me incomoda bastante. Quando nós vamos e escutamos pessoas desse meio, e eu vivo esse meio 24 horas, porque
Eu produzo conteúdo na internet e nós temos um escritório de contabilidade que só atende esse segmento. Então, a gente vive 24 horas no mercado digital. E uma coisa que me incomoda muito no mercado digital é que quando tu vai fazer roda de conversa com pessoas da área, que não as pessoas mais próximas que eu tenho, pessoas mais que não são meu grupo íntimo, digamos assim, chega nesses grandes mastermind, que eu nem participo, mas essas coisas, a discussão é: qual é o teu faturamento? Qual foi a estratégia de marketing que tu utilizou para ter o teu faturamento? E eu fico escutando e fico pensando, caramba, ninguém perguntou o que eu entreguei para o meu cliente. Qual foi a mudança de vida real? Existe a pergunta: qual é a promessa que tu vai fazer que vai convencer o teu cliente de comprar o teu produto? Mas não existe a pergunta: a tua promessa foi cumprida? Realmente o teu cliente saiu impactado de forma que o que tu ofereceu mudou a vida dele? Essa pergunta não existe. E isso é vazio. Então, quando tu começa a buscar uma vida nessa direção, a tua busca financeira vai ser uma constante frustração, porque tu até pode ganhar dinheiro, mas isso não vai se sustentar. Porque do outro lado ali, o cliente vai perceber que o teu objetivo é simplesmente faturamento. E ao longo do tempo, ele não vai mais comprar de ti, ele não vai mais te indicar. Mas, Jéssica, o Brasil é gigantesco. O Brasil é gigantesco. E essas pessoas que trabalham só nessa perspectiva, e que acabam ganhando muito dinheiro, eles têm muito dinheiro para investir e eles continuam crescendo. E tá tudo bem, é o mercado deles. A forma que para eles faz sentido viver. Se para ti fizer sentido viver assim também, é o que faz sentido para ti. Para mim não faz sentido. Para mim não faz o menor sentido. Então a gente tem que entender o que faz sentido para cada um. Não é nem julgar o que o outro faz, sabe? Mas é que assim, para mim aquilo não faz sentido. E por alguns momentos, por ainda não ter nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de expectativa, eu tentei me adequar àquilo. Tanto é que, se tu vai baixar no meu Instagram lá em 2020, por aí, o tipo de conteúdo que eu produzia era muito diferente. E era ruim. Porque eu tava tentando me adequar a uma realidade que não é minha, a uma postura que não é minha, sabe? E aí eu tava exatamente nesse lugar, frustrada, numa busca financeira. Então não é esse o caminho. Assim como não é o caminho buscar um alívio imediato com consumo, com gastos. Assim como não é o caminho ter um imediatismo muito grande com o tempo. Como assim? Tu quer que as coisas aconteçam no teu tempo e não no tempo que elas vão acontecer num sentido processual. Exemplo, pega uma pessoa que não tem experiência nenhuma, tá? Pega uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Como é que ela começa a trabalhar? Um estagiário, certo? Eu comecei como estagiária dentro de um grupo de pesquisa em que meu papel era montar o café e fazer ligação. Então eu organizava o café, ia no mercado, comprava as coisas no mercado, fazia a mesa, passava o café, montava a mesa. E depois era fazer ligação, para pedir para as pessoas responderem questionário. Isso eu tinha 17 anos. Naquele momento eu poderia querer ganhar 5 mil reais? Claro que não. Não era coerente. Claro, isso faz muitos e muitos anos, né? Nem sei quanto que tá a bolsa agora, mas eu ganhava 400 reais. Não sei quanto que tá agora. Eu acho que deve estar um pouco mais. Era meu trabalho. Então, quando eu digo que tu é inquieto com o tempo, é que por vezes tu quer ter coisas e almeja objetivos que estão fora do tempo. A gente já teve funcionários aqui na Plano A assim também. Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. A pessoa nunca tinha trabalhado na vida no escritório de contabilidade. Aí, ela queria o sonho de ser milionária. Calma. Tu tem 18 anos. Isso não vai acontecer.
Agora não vai acontecer. Alguns outliers acontecem, mas na média não vai acontecer. E nesse caso aqui, naquele caso específico, não ia acontecer. Aí gera frustração. Então tu tem que dar tempo ao tempo, não no sentido de esperar passivamente, mas no sentido de entender que a vida é um processo, é uma escada. Senão tu vai ter uma busca frustrante. É aquela questão de tu entender qual é o teu ponto de partida, teu ponto de referência. Então todas essas coisas vão fazendo com que tu tenha uma busca frustrante, mas não precisa ser assim. E aí tu deve estar perguntando, tá, mas então o que eu devo buscar? O que tu deve buscar, para além de uma vida valorosa e significativa, é bem-estar financeiro. Tu tem que construir bem-estar financeiro. Porque é isso que vai fazer com que tu saia dessa busca incessante, cheio de frustrações, com foco nos lugares errados, e efetivamente tu conquiste uma vida que vai trazer felicidade. Jéssica, como tu sabe que isso vai me trazer felicidade? Porque não tem-se mais dúvida em relação ao que a ciência traz. Nós já pesquisamos e repesquisamos, pesquisamos e repesquisamos esse assunto e o resultado é sempre o mesmo. Quem é mais feliz? Quem tem bem-estar financeiro? Aquele que tem um monte de posses, aquele que tem um monte disso e que não tem folga financeira, esse é mais feliz? Não. Não é mais feliz. Aquele que tem bem-estar financeiro, que tem uma estrutura segura, que se sente bem com a sua situação, que tem tempo de qualidade com as pessoas que ama, que tem um trabalho significativo, essas pessoas são mais felizes. E aí tu para de viver uma busca frustrante, porque tu já encontrou aquilo que pra ti vai te tornar feliz. E no final das contas, se a gente precisasse dizer uma única variável que nos igualasse, todo mundo quer uma vida melhor. Ninguém vive para construir uma vida pior. Todos nós queremos uma vida melhor. Certo? Certo. Mas para isso nós temos que direcionar os nossos esforços para aquilo que efetivamente constrói uma vida melhor e não para aquilo que nós, por vezes, inevitavelmente não, né? Inadequadamente, atribuímos como ser aquilo que é melhor. Isso é um erro que a gente comete. Na formação, inclusive, no módulo 11, nós falamos sobre isso, assim, sobre o fato de que muitas vezes nós atribuímos no dia a dia, por causa de norma social, de pressão social, de ambiente, tudo isso, socialização, nós atribuímos que fazer determinadas coisas seria o que nos traria felicidade. Então, nós somos meio míope. Quando, na verdade, não é isso que nos traz felicidade. O que nos traz felicidade são outras coisas. Dentre elas, essas coisas que eu estou mencionando. Então, a busca pelo bem-estar financeiro deve ser, na sua vida, um investimento. E aí, tu vai parar de se frustrar buscando o que não deve. Mas o que é, então, bem-estar financeiro, Jéssica? Bom, eu já fiz vários episódios aqui falando sobre bem-estar financeiro. Mas eu estava lendo, como sempre, eu fico pesquisando o que tem de atualização, porque a ciência é algo dinâmico. Se tu não está em constante atualização, tu estagnou. Se tu estagnou, tu já não tem mais como ter domínio de uma determinada área, porque essa área evolui, né? Então, nós temos que estar sempre em constante atualização. E dentro desse processo de atualização, eu estava buscando o que nós tínhamos de novas evidências em relação ao bem-estar financeiro e encontrei um artigo muito interessante, que não é que ele seja extremamente robusto do ponto de vista assim, metodológico, assim, né? Ele é um artigo qualitativo. Mas ele traz, e não é que estudo qualitativo não seja robusto, tá? Só porque vai que distorce o que eu digo. Me defendendo antes da crítica. Mas ele faz um estudo qualitativo e ele tenta construir uma nova estrutura de bem-estar financeiro que eu achei interessante de trazer aqui. Por quê? A crítica dele é a seguinte: quando a gente fala de bem-estar financeiro, nós olhamos para algumas variáveis, dentre elas a questão de segurança e liberdade, que isso é fato, e ele também traz isso como um ponto. Mas nós cometemos um erro: desconsiderar que a vida é cíclica. E desconsiderar que existem camadas
ecológicas, é assim que a gente trata na ciência, mas didaticamente, camadas contextuais que influenciam o nosso bem-estar financeiro. Então ele traz uma imagem, eu vou tentar colocar aqui a imagem, deixa eu até anotar o minuto que eu estou, que daí eu peço para colocar aqui 19:37 pra gente colocar uma imagem aqui. 19:37. EP, você está acompanhando os bastidores. 203. Imagem. Viu? Esses são os bastidores do podcast Mais Que Finanças. Agora voltando. É só pra gente não esquecer, porque por vezes eu digo alguma coisa que eu vou fazer aqui ao vivo gravando e eu não anoto. E aí eu esqueço de avisar pro Samir, que é quem edita. E aí passa. E aí depois vocês recebem lá a informação e dizem assim: ah, Jéssica, faltou canal coisa de caramba, eu tinha dito que eu ia fazer isso e não fiz. Então o que eu tenho que fazer? Anotar, porque eu tenho que mandar essa imagem pro Samir poder colocar aqui no episódio. Fechando o bastidor, voltando para cá. Então, o que ele faz dentro dessa imagem que agora já está aqui, ele constrói esse olhar de camadas. E, horizontalmente, esse estágio de ciclo de vida, assim, as etapas do ciclo de vida. Então, ele diz o seguinte: é ingenuidade olhar para o bem-estar financeiro sem considerar que não é só o aspecto individual que constrói bem-estar financeiro, que existem camadas contextuais, sejam elas começando, obviamente, no indivíduo, mas depois indo para a questão da família, para a comunidade e para a sociedade como um todo. Essas camadas influenciam, nós já vamos falar um pouquinho em cada uma delas. E o ciclo de vida também. Então, o ciclo de vida, eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu sou... O que eu sou, né? Qual é a etapa de vida que eu tenho, isso também vai alterar o meu bem-estar financeiro, inclusive o peso que eu dou para as variáveis. Isso é bem interessante. Vamos entender, então, essa imagem para a construção desse bem-estar financeiro que nos protege justamente da frustração. Para começar, o conceito que ele traz de bem-estar financeiro é um pouquinho diferente, mas tem dentro dele a ideia de segurança e liberdade, que é o que a gente sempre traz. Então, ele divide o bem-estar financeiro em 3 grandes grupos, digamos assim, nós chamamos de fatores. O primeiro deles, ter dinheiro suficiente com alguma sobra. Ter folga financeira, porque isso definitivamente te protege da escassez, né? Então, essa folga financeira é importantíssima. Então, para cobrir despesas, para arcar com as dívidas e para sobrar um pouquinho ali para que tu tenha. Então, no final das contas, se nós olharmos isso, nada mais, nada menos do que eu ter dinheiro disponível para que eu consiga ter segurança e pagar minhas contas e para que eu tenha um nível de liberdade, que é essa folguinha. Então, já tem ali, no curto prazo, segurança e liberdade. Essa é a primeira variável que ele discute. A segunda é estar no controle. E isso está diretamente ligado com liberdade. É interessante ver esse tópico quando nós tratamos de bem-estar financeiro, porque as pessoas acham que liberdade é fazer tudo aquilo que se quer, e isso é um erro. Livre é aquele que entende que ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer, mas que ele pode fazer escolhas. A verdadeira liberdade está na tua capacidade de fazer escolhas. Tudo não terás. Você não terá tudo na tua vida. Ah, eu quero isso. Tu não terá tudo. A tua vida é feita de escolhas. O problema é a inexistência da liberdade é quando tu não tem poder de escolha. Iniciou o mês, eu tô com todo o meu dinheiro comprometido, eu não tenho liberdade de fazer a escolha. Agora, iniciou o mês, eu tenho capacidade de fazer a escolha. Então, eu vou fazer escolhas. Isso é bem interessante de nós entendermos. Então, olhando por essa ótica, né, esse controle é comprar a tua liberdade. Que tipo de controle? Capacidade de se planejar, de tomar decisões, de lidar com o futuro. Então, esse é o segundo característica que ele traz. E a terceira é sentir-se financeiramente seguro mesmo. Então, é isento de preocupações, a maior sensação de estabilidade, de tranquilidade. Isso é
muito equivocadamente tratado no senso comum por pessoas que querem falar de finanças, mas não entendem de comportamento. Quer dizer assim, você precisa estar sempre disposto a correr risco, porque é isso que vai fazer tu te crescer. Não foque tanto na segurança. Esse é o ponto que a frase que dizem, né? O teu olhar tá no lugar errado, tu tá focando na segurança e não é na segurança que tu tem que focar. Entenda que nós, seres humanos, fomos evolutivamente selecionados para sermos muito... assim, os contextos instáveis nos geram uma flutuação muito grande. O ser humano, ele precisa de previsibilidade, de segurança, de ter um nível, mesmo que básico, de eu sei o que pode acontecer amanhã. Essa previsibilidade da regulação emocional, essa previsibilidade da calma, essa previsibilidade abre espaço para planejamento. Quando eu não tenho nenhum nível de previsibilidade, quando eu vivo completamente na insegurança, eu não consigo me planejar, o meu foco fica no curto prazo, eu não consigo saber e nem consigo ver que eu tenho capacidade para fazer uma gestão adequada, para fazer um planejamento, para pensar no longo prazo. Então, isso é um grande equívoco que é disseminado por aí de dizer para as pessoas assim, o teu foco está no lugar errado, tu está focando na segurança. Tu tem que ter uma energia para construir a tua segurança e a tua previsibilidade, para que tu abra espaço para correr risco. Agora, se tu primeiro abre espaço para correr 100% de risco, sem ter nenhum respaldo de segurança, a tendência é que tu fique em maus lençóis, a tendência é que tu tenha dívida e aí aumenta a tua imprevisibilidade e aí tu entra num caminho que não tem volta. Eu vou falar um próximo episódio sobre a roda dos ratos, que é um conceito de senso comum, mas é bem interessante de nós pensarmos, que é exatamente isso. Então, essa construção desse bem-estar financeiro perpassa pela construção de segurança e tranquilidade, que é essa previsibilidade. E entenda, previsibilidade é diferente de estabilidade. É muito difícil que nós tenhamos total estabilidade, porque a vida é mutável e nós temos que ter flexibilidade psicológica para lidar com essas variações. Mas é diferente de eu conseguir ter um nível de previsibilidade e um nível de segurança que me dê respaldo para melhor lidar com esta instabilidade. Entende? Então, isso é importante a gente distinguir. E aí, a partir dessa construção do bem-estar, ele vem com as outras camadas. Então, o bem-estar é essa bolinha bem de baixo e ele vem com as outras camadas. Eu vou primeiro falar das camadas contextuais para depois a gente entrar na linha do ciclo de vida. As camadas contextuais começam, obviamente, pelo indivíduo. Quem eu sou, né? Então, ele vai passar por a minha capacidade financeira, né? Meu conhecimento, a minha capacidade de lidar com bancos, a minha capacidade de acessar ferramentas. Vai passar pelo meu emprego, pela minha saúde, pelo meu bem-estar geral, por características pessoais, como, por exemplo, gênero, pela dinâmica que eu tenho, né, em termos de educação, habilidade, conhecimentos. Então, é quem eu sou. É a construção do que eu sou, né? Inclusive a minha capacidade de gerar renda. As minhas características. Isso é a primeira coisa que determina o meu bem-estar financeiro. Se eu tenho ou não compra compulsiva, quais são os meus comportamentos individuais, se eu sou impulsivo ou não sou impulsivo, se eu tenho autocontrole, se eu não tenho autocontrole. O autocontrole é um instrumento na construção do bem-estar financeiro. Isso tudo são características individuais, que são importantes e que boa parte delas nós conseguimos ter um entendimento e a partir do entendimento conseguir modular elas, né? Só que para além disso, eu tenho a estrutura doméstica. Então eu tenho a socialização que eu tive com os meus pais, eu tenho a responsabilidade que os meus pais, a minha família têm em relação ao dinheiro, eu tenho, se eu já sou adulto, casado, com filhos, eu tenho a dinâmica do meu lar, como é que funciona essa relação entre homem e mulher, que a gente falou no episódio passado. Se tu não viu, te convido a ver. Quem é mais provável, o homem ou a mulher? Tá bem legal o episódio. Então, todas essas dinâmicas, elas influenciam na construção do nosso bem-estar financeiro. E
elas influenciam, inclusive, os aspectos de como que nós vamos nos tornar como indivíduos. E isso influencia na construção do bem-estar. Então, por isso que são camadas, entendeu? A terceira camada, ela diz respeito à influência da comunidade. Olha, a terceira camada entendendo que a primeira camada é a influência de um indivíduo, a segunda camada é a influência doméstica, a terceira camada, influência da comunidade, a quarta camada, influência social. A camada da comunidade tem a ver com o custo de vida, que é uma coisa que tu não tem controle. Eu, por exemplo, moro em Florianópolis, o custo de vida aqui não é dos mais baixos. Então, por exemplo, aluguel é uma coisa cara, supermercado depende, mas ele tende a ser um pouquinho mais caro, principalmente em época de alta temporada. É inevitável, eles vão subir o preço das coisas, né? Então, é alguns aspectos que a gente tem que ir entender. Ai, tá tudo tão caro. Caramba, tu já mora numa cidade que tu sabe que vai ser mais caro. Se tu não tem capacidade individual de produzir receita numa cidade dessas, talvez tu tenha que entender que tu deva buscar uma outra cidade, construir uma melhor condição lá, para depois vir para cá já melhor preparado. Eu vim pra cá numa situação que não era maravilhosa. Tive que ralar muito para chegar aqui onde eu estou hoje. Eu não me arrependo, mas me gerou algum sofrimentinho. E é importante a gente entender isso também. Assim, quando eu falo sobre isso, eu tenho total consciência dos meus privilégios, no sentido de que eu não vim numa condição horrível. Eu vim com a bolsa do doutorado, o Gui veio e logo conseguiu emprego. E assim, perto dos desafios que muitas pessoas passaram, isso não foi nada. Mas, no meu contexto, para os meus pontos de referência, aquilo ali foi bem significativo. Então a gente tem que entender, né, para onde a gente está indo e o que eu estou disposto a passar. Eu estava disposta a passar por aquilo ali, mas eu sabia que seria difícil, porque o custo de vida aqui é mais caro. O que eu quero dizer com isso é que não adianta a gente olhar e dizer assim: ai meu Deus, o custo de vida é tão caro e eu tô vivendo mal e tarará, tarará. Locus de controle interno. O que está sob o meu controle? Eu controlo o custo de vida? Não. A única forma que eu tenho de controlar meu custo de vida é indo para uma cidade que tem um custo de vida menor. É escolha. Eu não quero, então para de reclamar do custo de vida e vive aonde tu quer e encara que o custo de vida vai ser maior. Trabalhar com a realidade e não com utopia. Não ficar reclamando porque o custo de vida é alto. Ah, o custo de vida é alto? É alto. Eu quero seguir aqui? Eu quero. Bom, então para de reclamar, porque esse é o que tu tem. Arca com a consequência da tua decisão. E isso vai alterar o teu bem-estar financeiro. Porque isso vai fazer com que tu olhe e diga assim: olha, tô com essa condição, eu vou ter que, ralar mais. Ou tô com essa condição, quero me mudar. E aí isso vai mudar a forma que tu olha teu bem-estar financeiro. Organizações comunitárias e instituições financeiras, ali o que tu tem acesso, o que tu não tem acesso, crédito, aconselhamento, qualidade dos produtos financeiros que tu tem acesso. E essas coisas podem te ajudar ou te prejudicar, né? Aí tu olha e diz assim: ai, eu sou muito amiga do meu gerente do banco e não sei o que, ele me dá ele é muito atencioso comigo, ele me dá cafezinho, não sei o que. Tá, mas o que ele tá te vendendo, né? Então, assim, essas influências, né, da comunidade, elas podem ser tanto positivas quanto negativas para o teu bem-estar financeiro. Aí nós temos que desenvolver o senso crítico para entender. Para os meus objetivos de bem-estar financeiro, a comunidade estão me influenciando de forma positiva ou negativa? Será que faz sentido eu mudar ou não? Essa a construção, né, que a gente tem que refletir para que a gente pare de se frustrar. Então, quando que tu vai seguir te frustrando financeiramente? Quando tu não olhar para essas coisas de forma realista. Quando tu tentar sempre ficar gerando justificativas. Ah, mas é o banco. Ah, mas é o custo de vida. Ah, mas é não sei o quê. Por isso que eu não tenho bem-estar financeiro. Isso influencia? Influencia, mas o que disso está no teu controle? Esse é o ponto. E por fim, mas não menos importante, influências sociais, né? Macroambiente, política governamental, mercado financeiro como um todo, taxa de juros, essa coisa mais macro, assim. Que nós também não temos controle nenhum.
Tudo isso influencia o nosso bem-estar financeiro. Macro, ambiente comunitário, ambiente familiar e indivíduo. Em camadas. De cima para baixo, né? Então, do ponto de vista macro, influencia a comunidade, influencia o doméstico, influencia o indivíduo. Assim sucessivamente. O que eu faço com essas, entendendo que existem essas influências para a construção do meu bem-estar financeiro? O que eu devo fazer? Parar de querer construir o teu bem-estar financeiro em cima de pilares que você não pode controlar. Parar de querer justificar os teus fracassos por causa do contexto. Entenda, o contexto influencia, sim, mas diante desta influência, o que está no meu controle de mudar? E aí o exemplo que eu estava dando é do custo de vida, que fica bem didático. Na minha família, eu posso mudar alguma coisa? Socialização que eu tive com os meus pais, eu não posso, que é o aprendizado que eu tive quando eu tinha 5 anos, eu não posso mudar isso. Mas eu posso mudar hoje com meu marido, com a minha esposa. Eu posso mudar quais são os acordos que eu faço dentro de casa. Isso está no meu controle. Introduzir diálogo, isso está no meu controle. E isso pode mudar meu bem-estar financeiro. Bom, então eu vou investir tempo nisso aqui. Porque se nós conversarmos, alinharmos, fazermos combinados, começarmos a fazer um planejamento adequado com isso, e isso vai influenciar o bem-estar financeiro. Então eu vou fazer. É essa dinâmica. É entender o que influencia e a partir do entendimento do que influencia, identificar o que tu tem controle e a partir do que tu identifica o que tu tem controle, tu vê o que tu é factível de conseguir manipular. Qual é a primeira prioridade? E assim tu ir executando. Então, eu achei bem interessante essa visão, né, de não olhar para o bem-estar financeiro como uma coisa isolada, mas olhar do ponto de vista dessas influências, porque isso vai fazendo com que nós nos frustremos menos, nós tenhamos um comportamento mais realista e mais pé no chão. Mas não só isso, no modelo eles também colocam um ciclo de vida, porque o ciclo de vida muda completamente a nossa perspectiva de segurança e de liberdade. Exemplo. Tu nasce, tu é jovem, depende dos teus pais. Tu fica um jovem adulto, 15, 18, 19, 20 anos. Aí tu tem ali entre 20 e 30. Aqui tu tá começando a trabalhar. Hoje em dia, acho que é por aí. Antigamente a gente começava a trabalhar um pouquinho mais cedo. Eu comecei... Eu trabalhava entre aspas, né? Quando eu tinha férias, o pai me colocava a trabalhar. Porque eu queria comprar uma coisa ou outra, e ele dizia, se tu quer comprar, tu vai trabalhar. Eu achava muito legal isso. E aí eu trabalhava sempre nas minhas férias, mas efetivamente trabalho que eu trabalhava e recebia sem vínculo nenhum com os meus pais, eu tinha 17 anos, que era a minha bolsa de R$400. E aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas vamos colocar aí 17 a 23, o início da vida profissional. E aí aqui tu não tem como ter e almejar uma estrutura de segurança e liberdade muito grande. Todo jovem estudante é pobre, a não ser aquele que é herdeiro. E mesmo aquele que é herdeiro, o ideal é que o pai faça com que ele se sinta um pouco pobre. Como assim? Não dá para dar um monte de dinheiro para quem ainda não teve nenhum esforço para conquistá-lo, porque senão tu estraga a pessoa, entendeu? Então, assim, é ideal que tenha-se e que ultrapasse essa etapa e esse ciclo de vida de não ter tanta liberdade financeira assim. Porque o básico é interessante que os pais deem, casa, comida, ponto. Agora, os pais que bancam absolutamente tudo, eles estão estragando a criança ao invés de ir construindo um adulto funcional. Então é ideal que nessa fase tenha esses perrenguinhos, né? Eu queria tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Que bom, é para isso mesmo. Então tem essa fase, aí começa a ter um crescimento, né? Um crescimento. Quando chega ali nos 30 anos, tu já quer ter uma estabilidade, no sentido de que tu fica pensando, eu já quero estar numa estrutura financeira que me dê essa segurança e essa liberdade. Aí vem os filhos, aí já é uma outra... Isso falando num ciclo de vida tradicional, né? Mas já é um outro... Tradicional que eu digo assim, o que é padrão, melhor dizendo, né? O que é padrão. Aí no caso de ter os filhos, tem uma outra preocupação. Depois os filhos crescem, tem toda a fase do desenvolvimento dessas crianças, eles saem de casa. Tu é um idoso que está em casa e que tem que olhar para a vida de uma outra forma, porque aquilo que era importante antes deixou de ser.
Então, assim, o simples passar do tempo, o simples processo de ciclo de vida já é por si só complexo e desafiador, porque cada fase da nossa vida vai exprimir um tipo de desafio e nós vamos ter que ter um tipo de conduta para lidar com aquilo. Então, o simples passar da vida já é complexo. Todos nós sofremos essas mudanças. E isso impacta em como nós vamos ver a construção do nosso bem-estar financeiro. Para um jovem, ele vai querer mais... para um jovem adulto ali de 30, 45, 50 anos, ele vai estar naquela coisa de construção de patrimônio. Então, o bem-estar financeiro dele vai ser muito pautado na construção de patrimônio. O idoso com 70, 85 anos, o foco dele já não é mais construção de patrimônio. Então, o bem-estar financeiro dele vai ser: será que eu cumpri com tudo aquilo que eu gostaria? Será que hoje eu tenho a estrutura de vida que eu almejei? Entende? Então, considerar também a etapa que tu tá da tua vida é indispensável para fazer a avaliação do teu bem-estar financeiro, porque cada momento vai exigir um tipo de estrutura financeira diferente e objetivos diferentes mesmos, né? E a gente tem que olhar para isso para ser menos rude, por vezes, com nós mesmos e entendendo que cada fase da vida exige alguma coisa diferente. Porque se a gente for não considerar isso, mais uma vez eu vou me frustrar com essa busca incessante financeira e que por vezes não é coerente com aquele momento da vida. Então, acho que era isso, né, que eu tinha para que a gente pudesse discutir no episódio de hoje, para que nós possamos parar de ficar por vezes numa busca errada em relação a esse sucesso financeiro, para que tu pare de se frustrar com essa busca e busque aquilo que efetivamente é importante. E o que é efetivamente importante quando se fala de dinheiro é a construção de bem-estar. E o que é o bem-estar? É a construção da segurança e liberdade, levando em consideração todas essas etapas, todas essas camadas contextuais e toda essa construção de ciclo de vida. Tá certo? Meu muito obrigada. Quero lembrar que no dia 10 e 11 de janeiro nós temos a nossa imersão de planejamento financeiro comportamental. Ela tá assim, ó, supimpa. Eu construí com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação para que efetivamente no ano de 2026 tu não tenha mais um ano de frustrações e buscas vazias, mas que a partir dessa imersão você consiga evitar exatamente os erros que eu comecei a falar nesse episódio no início, né? De por vezes estar com o foco no lugar errado, buscar alívio de consumo, não considerar o tempo e efetivamente trabalhar mais na construção de um bem-estar financeiro bem estruturado, que verdadeiramente vai te trazer felicidade. E uma vida que vale a pena ser vivida, sendo que a vida que vale a pena ser vivida é independente, individual de cada um. Eu não quero te enquadrar em nenhuma vida perfeita. Eu quero que tu consiga, a partir das ferramentas que eu disponibilizo, entender qual é a sua vida. E a partir desta sua vida, construir um planejamento aderente a ela. Então, tá realmente muito incrível. As inscrições estão abertas, tu entra aqui na descrição, tu tem acesso. E no dia 11, nós também teremos a abertura da 4ª turma da formação em finanças comportamentais, que de verdade, eu queria que todas as pessoas que têm uma disposição de se aprofundar mais em si mesmo e aqueles que trabalham na área financeira, de fazer isso com seus clientes, eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de viver a transformação que a formação em finanças comportamentais possibilita. Eu desconheço algum curso, eu nunca fiz nenhum curso da forma que eu construí a formação, porque não é só a parte do ponto de vista de conteúdo, é a parte de vista de tocar em cada um, sabe? Eu sempre fico pensando sobre isso, assim, conteúdo, sim, talvez eu tenha, ao longo de 15 anos, adquirido, né, algum conhecimento e posso passar isso, é isso que eu faço. Mas para além disso, o que muda efetivamente a vida da pessoa não é o conteúdo que eu transmito, porque isso qualquer um pode transmitir, ou qualquer um pode ir lá pegar o artigo, ler, né? Agora, a forma que eu toco aquela pessoa com aquele conteúdo, isso faz diferença. Então, eu cuido muito isso, para que eu efetivamente consiga tocar cada um, para que aquela pessoa sinta, caramba, tá na hora de eu repensar esses aspectos.
E isso vai fazer com que mude a minha visão de mundo, muda a minha atitude, muda meu comportamento e muda meu resultado. Então eu sempre tenho esse esforço e eu tenho conseguido fazer isso. Eu tenho muito orgulho de estar conseguindo fazer isso, porque isso é sensibilidade, assim, né? Não no sentido subjetivo da coisa, uma sensibilidade no outro, assim, de tu ter empatia, de tu olhar e conseguir tocar de alguma forma o coração da pessoa e isso potencializar as mudanças. E eu tenho hoje orgulho de dizer que na formação nós temos isso, que você tem a oportunidade de viver isso. Dia 11 estão abertas as inscrições da formação. Então, dia 10 e dia 11, o dia inteiro comigo no final de semana, fazendo o planejamento de 2026. No dia 11, a abertura da turma de formação em finanças comportamentais, para daí passar 4 meses junto comigo. Tá certo? Se você gostou desse podcast, quiser compartilhar com outras pessoas, está aí à disposição, eu fico muito feliz e agradecida. Curta, compartilhe, comenta e faça todo o resto. Meu muito obrigada e que a sua virada de ano seja uma virada de ano significativa, com aquilo que você gosta, com a sua família, com seus amigos, e que em 2026 a gente possa mais uma vez estar junto, construindo a vida que vale a pena ser vivida. Tá certo? Desejo de coração uma ótima virada de ano, um ano de 2026 muito intenso, significativo e valoroso. Meu muito obrigada e até o próximo episódio no ano que vem.